Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que foi feito através da minha prima Sara e com tanto carinho os senhores me receberam, confiando a mim essa tarefa de muita responsabilidade de trazer uma palavra especial da parte do Senhor dentro dos seus escritos sagrados. Bom, nós sabemos que Daniel ele foi levado para o cativeiro o ano 300 e pouco, e ele ficou por 7 anos lá. Ele era um jovem, adolescente, quando ele foi para a Babilônia. E junto com ele foi mais os seus amigos. Existia uma profecia de Jeremias, aliás, foram não só Jeremias, mas Ezequiel também, profetizou esse cativeiro na Babilônia. E Israel ficaria 70 anos nesse cativeiro. E eu vou falar para vocês a razão dessa 70 semanas de Daniel. Por que Daniel recebeu essa mensagem, essa profecia? Daniel era praticamente um curador dos escritos do Velho Testamento para nós hoje. Ele lia muito o livro de Jeremias. Antes de eu ler, então, o texto base, eu vou ler para vocês por que Jeremias recebeu essa profecia. Ele, quando estava no seu cativeiro, ele deparou com uma parte do livro de Jeremias, que naquela época não tinha capítulo nem versículo, mas ele deparou exatamente com essa parte onde está escrito no capítulo 25, verso 11 e 12, onde diz assim: e toda essa terra virá a ser um espanto, um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles um espanto. Ele, lendo esse texto, percebeu que já estava próximo completar 70 anos. Na verdade, os judeus têm o costume de marcar números redondos. Faltava 2 ou 3 anos ainda para completar os 70 anos. Daniel, então, resolveu orar ao Senhor, pedindo para ele que ele viesse restaurar o seu povo conforme as promessas que Deus tinha feito a ele. Deus, ouvindo a sua oração, enviou o anjo Gabriel, que por 21 dias lutou com as hostes celestiais demoníacas que impedia ele de trazer a resposta da palavra do Senhor concernente aos acontecimentos finais. Isso está escrito a partir do capítulo 10 de Daniel, quando ele traz toda a dificuldade que ele teve para trazer as palavras de Daniel. Aí o anjo disse, foi o anjo Gabriel, que eu considero o anjo evangelista, o primeiro evangelista da Bíblia. Do começo ao fim, ele será sempre o anjo Gabriel, o anjo que transmitiu a vinda do Senhor, o nascimento do Senhor, e também vai transmitir a volta do Senhor. Ele disse para Daniel: vim por causa das tuas palavras. E o Senhor me mandou te trazer essas palavras.
no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas estão derramadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinados as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da minação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós vimos aí, bem explícito, bem claro, os acontecimentos que se darão no final dos tempos. Essa profecia iniciou-se no momento que Ciro Persa determinou que Israel voltasse para a sua terra, que os judeus voltassem para a sua terra. No momento que foi expedido a ordem deles voltarem para a terra, iniciou-se então a primeira parte da profecia. Eles teriam que voltar, construir os muros, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Tudo isso tinha um propósito, porque viria o Salvador de Israel. Tinha que estar o templo pronto, tinha que estar tudo o altar pronto, Jerusalém reconstruída. E foram 7 semanas que a gente, os judeus, tem 2 tipos de 7, 7 de dias e 7 de anos. Aqui corresponde a 7 anos cada dia. Então, a primeira semana dá 7 vezes 7, 49 anos, que durou desde a saída do povo da Babilônia até o Messias. Demorou 40 anos para restaurar Jerusalém, reconstruir o muro e o templo sagrado. Depois, 62 semanas, 490 anos. Vamos ver aqui. 62 semanas determinadas para Israel. A visão profética nesse período foi: saiba e entende o que, a partir da promulgação do decreto, que muda a restaurar e construir Jerusalém até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. Então, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas, 434 anos, até o Messias ser crucificado. 7 semanas e 2 semanas ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo será destruído pelo povo do governo que virá. E o fim verá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e as desolações foram decretadas. Então, esse período aqui, de 434 anos,
Eles duraram desde a Jerusalém restaurada até os anos 70. Completa-se 434 anos. Ficou faltando 7 anos, que é os 7 anos considerados os 7 anos da grande tribulação. Então tem um período de pausa aí, que nós chamamos o período, a Bíblia chama o período dos gentios, o período da graça, o período angústia de Jacó e uma série de outros nomes. Nesse período de 7 anos, que está por vir, os discípulos fizeram muitas perguntas para Jesus. Quando se daria esse tempo, Senhor? E Jesus disse, olha, para a figueira, quando os seus frutos estiverem tenros, maduros, prestes está a colheita. A gente sabe que a figueira é Israel. A Bíblia fala de pelo menos de 4 árvores representando Israel. A figueira, a oliveira, a videira e também o jambuzeiro. Nós sabemos que tem a oliveira brava, né? Que a oliveira brava é um tipo de oliveira que é muito... Ela chama brava porque ela é muito resistente ao tempo, às consequências da terra. Ela nasce no chão árido, em qualquer lugar árido, e a árvore muito bonita, muito frondosa, e as raízes dela são profundas, e a madeira dela é muito forte. Então, por isso chama uma oliveira brava, não que o seu fruto seja envenenado. E essa oliveira, quando ela é enxertada, quando a oliveira é enxertada nela, ela passa a dar frutos bem mais consistentes, bem mais oleosos, bem mais poderosos do que a oliveira comum. E nós éramos considerados como oliveiras bravas, oliveiras que não tinha qualquer tipo de consistência sem ser o enxerto com a oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. E nós fomos enxertados através da graça do Evangelho de Cristo nessa oliveira verdadeira. Falando parte dos 7 anos da grande tribulação, que está relatado em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 22, Jesus dá uma dica bem clara como será aqueles dias. E nós vamos falar apenas, irmãos, apenas sobre a segunda parte, que será mesmo a segunda parte da grande tribulação. Essa última 70ª semana de Daniel, do período que há de vir, chamado de grande tribulação, terá que acontecer muita coisa ainda para acontecer essa grande tribulação. Primeiro, nós temos que olhar para Israel, que é a figueira que Jesus mandou olhar para Israel. Quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, terremotos e uma série de coisas, isso tudo já está acontecendo, enchentes, tsunamis, mas falta algumas coisas acontecer em Israel. Essa profecia é inteiramente para a nação de Israel, sobre o teu povo, não é para a igreja. A igreja é um mistério que vai acontecer na segunda tribulação. Então, a principal base do acontecimento para o início dessa grande tribulação é a construção do templo, porque esse templo, o terceiro templo, tem que ser construído para se cumprir a profecia, porque o príncipe, que não é o Messias, o príncipe que há de vir, que vem no cavalo branco, logo no início do capítulo de Apocalipse, quando fala dos 4 cavaleiros, é o príncipe que vem todo, vem com arco, mas a flecha não aparece, vem para vencer. Esse príncipe é a própria besta.
Não confundir com o ungido, o príncipe ungido que vai vir no cavalo branco em Apocalipse, capítulo 19. Eu estive no Instituto do Templo 2 vezes, em Israel, das 4 vezes que eu já estive lá. E eu tive o privilégio de ir lá no Instituto do Templo, está tudo preparado. Os caixais, a bacia de lavar, tudo preparado. Estão, os levitas estão sendo preparados, ensaiando. Já está escolhido os sacerdotes para ministrar os sacrifícios. Está tudo pronto, irmãos. Eu faço parte, sou sócio dessa construção do templo. A gente colabora com o Instituto do Templo, porque nós queremos que isso aconteça logo, para que a vinda do Senhor venha logo a tratar com Israel, a tratar conosco. E eu tive o privilégio de ver aquele óculos, eu não sei como é que chama, que você tem uma visão virtual de como é o templo, como era o sacrifício, como era o templo na época de Salomão. É uma coisa maravilhosa, você assiste aquilo lá, você chora de ver a maravilha, uma emoção tremenda, irmãos. Esse templo precisa ser construído logo. Não sei se vai ser por terremoto ou a própria bomba dos próprios inimigos cair em cima do templo. Eu tive o privilégio também de conhecer os primeiros alicerces do primeiro templo de Salomão, que fica praticamente 50 metros abaixo do templo da época de Jesus, aonde tem uma parte na parede que é realmente o lugar onde era o Santo dos Santos, muito mais perto do que o Muro das Lamentações. E você sente a unção de Deus ali, no meio daqueles escombros. Dói meu coração, irmãos, de ver Israel sofrendo por não aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Messias. Mas eles estão como os ouvidos tampados, como vista como cegos, como a mente cauterizada. Eu tive o privilégio de visitar um dos museus históricos de Israel e tem um livro de presença lá para que todos que entram assinem aquele livro. Na minha primeira visita a Israel, em 2012, eu escrevi no livro: haverá um dia que Israel reconhecerá nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e o verdadeiro Messias. E todas as coisas que estão acontecendo, nova era, nova ordem mundial, que não dá para falar para vocês aqui, que é muita coisa, estão tudo preparado para que quando o anticristo vir, usar das suas prerrogativas, dos seus instrumentos, de suas ferramentas, para cumprir as profecias. Nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo vai fazer um pacto de paz com todas as nações. Israel é cercado de inimigos, desde um lado ao outro, desde o sul ao norte, ao oeste, ao leste. E essas nações virão todas contra Israel. Nesse momento, a igreja vai ser arrebatada. É um pandemônio, todo mundo sumindo da terra. Você vai subir, mas a sua roupa vai ficar. Você vai subir, mas seu carro, sua fazenda, tudo que você possui vai ficar. Aqueles que estão com o coração aberto, pronto, dizendo constantemente nas suas mentes, nas suas orações: ora, vem Senhor Jesus. Aqueles que estão vigilantes, aqueles que não estão olhando para trás, como a mulher de Ló, mas cumprindo aquilo que Jesus disse: olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima.
É isso que nós temos que fazer, queridos. Porque o arrebatamento é um rapto emergente, de repente. Não sabemos como. Podemos acabar de falar aqui e o Senhor nos arrebatar. E Paulo dá uma explicação maravilhosa em Tessalonicenses, em 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 15. Ele estava apavorado, achando que o Senhor foi embora. E aí, como vai ficar? E aqueles que morreram sem ter ouvido a palavra dele, de Cristo? E Paulo disse: não, não se aflijam, não se perturbe, porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos, mas isso é de imediato, não tem esse negócio, como eu já vi alguém falar, não, haverá um espaço de tempo entre a ressurreição, o arrebatamento e a ressurreição. Isso vai ser de imediato. Por quê? Porque os ressurretos já estarão no céu, praticamente o terceiro céu, vamos dizer assim, no espaço sideral. Porque Jesus virá do seu trono, do Todo-Poderoso, com um galardão nas mãos para dar para cada um segundo as suas obras. Ele vem com o galardão na mão. E naquele dia vai tocar uma trombeta só. Porque a vinda de Jesus é em duas fases. Ele vem oculto para a igreja. Ninguém verá. Só os salvos ouvirão o som da trombeta, de uma trombeta. Isso está escrito em Isaías, está escrito no Evangelho, que o anjo tocará trombeta. E só os salvos ouvirão. Eu, você, cada um de nós que estivermos preparados, ninguém vai ouvir, a não ser os salvos em Cristo. Mas aqueles que não estiverem preparados, de repente se assustarão. É navio sendo afundado, é avião caindo, é trem batendo, é carro batendo no outro. Será uma tragédia tremenda. E o diabo é tão astuto que está enganando muita gente, até crente, com questão de OVNIs, de extraterrestre. Isso é uma obra satânica que o diabo inventou. Sabe para quê, irmãos? Para dizer não, foi os extraterrestres. Eles foram abduzidos. Que nada. Isso não é arrebatamento, isso é mentira dos crentes. A igreja, hoje em dia, está desapercebida. Não se prega mais o Cristo crucificado. Não se louva ao Senhor cristocêntrico, agora é egocêntrico. Se pede mais ajuda ao seu próprio bem do que para a glorificação do Senhor. Os louvores ficaram diferentes. As igrejas agora parecem teatro, toda pintada de preto, e os holofotes focalizando só o pregador, como se fosse a verdadeira estrela. E nós estamos no fim dos tempos mesmo, porque aparecerão as pessoas, o egocêntrico e o cristocêntrico está desaparecendo nas igrejas, enquanto que o templo do Senhor era dia e noite com as suas lâmpadas e lamparinas acesas. Hoje se prega o emocional, não se prega a verdadeira palavra de Deus que fala: arrepende-te. Hoje precisa levantar o novo João Batista para dizer: arrepende-te e vê de onde tu caíste. A apostasia está aumentando cada dia. É outra fase que vocês têm que observar. O apóstolo João diz que quando a apostasia começar a acontecer, aí está
realmente a colheita, o momento de se apegar mais com o Senhor. Porque o que tem de pastores, de evangelistas, de ex-pastores, ex-evangelistas, ex-profeta, que dizem que era profeta, hoje são ateus. Eu estou escrevendo um livro que fala assim, foi um livro revelado por uma irmã abençoada, que chama O Fundamento de Deus. Eu estou falando tudo sobre o fundamento de Deus nesse livro. E eu tenho uma mensagem especial para os apostatas ateus, que eram homens que pregavam, oravam e curavam, oravam e pessoas se entregavam para Jesus, hoje viraram ateu. Saber de um grande homem, secretário de Billy Graham, que hoje, não sei se ele está vivo ainda, virou um ateu, como pode? A apostasia dos últimos tempos, irmãos. E a igreja vai ser arrebatada. Depois da igreja ser arrebatada, e o inimigo, o falso Messias, o anticristo, fazer uma falsa paz, que Israel vai ser o primeiro a assinar essa paz. Mas na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, ele quebra essa paz. Aí ele vai mostrar as garras dele, mostrar quem ele é, o poderio que ele tem. E aqueles que não morreram com Cristo terão que passar pela grande tribulação. Jesus disse, quando disse haja paz, repentinamente virá uma grande destruição. E ele disse também, aquele que der, que procurar a se salvar a si próprio, perderão a sua alma. Mas aquele que se entregar a sua vida por amor de mim, salvar-se-á. Está falando da grande tribulação. Hoje nós temos Cristo como nosso Salvador, podemos aceitá-lo através do seu sangue. Não precisamos passar pela grande tribulação, porque Isaías diz que naqueles dias o Senhor nos esconderá, nos livrará da assolação, das dificuldades daquele dia. Então as pessoas, naquele dia que, quando se der conta que o arrebatamento foi, aqueles que diz que era crente, só de boca, aqueles que era filho de pastor, que não é, que filho de pastor não é pastorzinho, filho de peixe não é peixinho. Aqueles que diz que a minha mãe, meu pai é crente, eu também sou. Não, não é assim. E também aqueles crentes que não tiveram o novo nascimento. Jesus disse que precisa ter um novo nascimento. Olhai por vós mesmos, se realmente tiveram um novo nascimento. Professaram segundo Romanos 10, 9, 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e testemunhares, serás salvo. Romanos 10, 9, 10. Nós precisamos testemunhar, irmãos, que nós somos do Senhor Jesus. Eu apelo para cada um que está ouvindo nesta tarde, seja você evangélico, crente, tem muitas pessoas que eu convidei também, não sei se está presente, mas você foi resgatado, você foi comprado por um grande preço, foi comprado pelo sangue de Jesus. Você era escravo de Satanás, agora você é escravo do Senhor, mas com o nome de servo do Senhor, para a sua boa obra. O que passarão durante a grande tribulação aqui na Terra é um outro tema, um outro estudo. Eu quero terminar o seguinte. Sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer assim que você for arrebatado? A primeira coisa está escrita em Isaías. Ele diz assim,
e olharás para trás, aleluia, e verás a terra que está bem longe de vossos pés, e agradecerão ao Senhor pelo grande livramento. Isso é maravilhoso. E a segunda parte, e olharás para cima e contemplarás o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso conforta nossos corações, irmãos. Isso nos dá paciência para vencer todas as tribulações. Vigiai, pois, para que não caís em tentação. Porque aquele que guarda Israel também te guardará dessas aflições da grande tribulação. Jesus vai nos levar até uma certa parte do céu, no espaço sideral, reunirá os seus santos, que deu e creu a sua vida por ele. E nós voltaremos os 3 anos e meio, no final da grande tribulação. Lucas e Mateus diz, será um barulho tremendo. Sabe por quê? Porque nós voltaremos os santos e os anjos todos aclamando com grande rijo de trombeta, grande som de trombeta e de cânticos, louvores, para dar cabo, dar fim ao anticristo e salvar Israel da sua condenação eterna. Porque Israel está praticamente se afogando na guerra do Armagedon, que está relatado no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Que Deus possa abençoar, irmãos. Que nós possamos cada vez mais nos unir, cada vez nos amar, o amor fraterno. Amém. Cada vez nos firmar aos pés de Cristo. Que Deus possa abençoar. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Espero que o Espírito Santo acrescente aos vossos corações aquilo que com minha fraqueza, minha delimitação ou as minhas limitações não pude fazer. Que Deus abençoe cada um de vós em o nome do Senhor Jesus. Amém.